Bom dia, meus irmãos. Mais uma semana, mais um domingo, mais uma oportunidade que Deus concede a cada um de nós, oportunidade de vida. E estamos reunidos mais uma vez para o estudo em escola dominical. Nós estaremos estudando no dia de hoje a lição de número 6, que fala de Jesus, o bom pastor. Você que tem sua revista pode acompanhar Jesus, o bom pastor. E o texto que nós estaremos nessa manhã tendo como texto básico é o Salmo 23. Vamos fazer a leitura desse salmo? Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Vamos, nesse momento, orar. Vamos pedir que Deus esteja nos ensinando, nos instruindo. Oremos. Deus querido, te louvamos, te agradecemos por mais uma semana concedida a nós, por estarmos reunidos mais uma vez na manhã deste domingo, para o estudo da Tua Palavra na Escola Dominical. Obrigado, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa vir trazer a cada um de nós o esclarecimento e que a Tua Palavra possa nos fortalecer. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, o bom pastor. Esse é o tema da nossa sexta lição e nós, então, acabamos de ler o Salmo. E quando a gente olha para o Salmo 23, nós podemos dizer que o Salmo 23 é um dos textos mais amados do Antigo Testamento. E é claro que, juntamente com essa informação de ser um dos textos mais amados do Antigo Testamento, nós entendemos também que ele é um dos textos mais lidos, porque é um texto que traduz, que produz paz ao nosso coração. É um texto que traz uma tranquilidade para as nossas vidas. Quando a gente parte para analisar alguns historiadores, alguns comentaristas, eles dizem que provavelmente esse texto, esse salmo escrito por Davi, talvez tenha sido escrito ainda quando Davi era o jovem pastor de ovelhas, pastoreando lá, portanto, o rebanho do seu pai. E é claro, nós não temos o que contestar em relação a isso, porque é uma experiência maravilhosa de Davi. E o que nós observamos também como um fato bem interessante aqui nesse episódio é que no mesmo campo aonde Davi vigiava o rebanho do seu pai, dali a 1000 anos depois, um coro de anjos, um coro angelical, anunciou o nascimento de Jesus. Olha que curiosidade, olha que coisa interessante, que coisa importante para nós guardarmos no nosso coração. O Salmo mostra o nosso Deus como o grande e supremo pastor. Mostra como ele, de fato, como ele verdadeiramente cuida das ovelhas. Nós somos as suas ovelhas. Você não precisa e não pode ter dúvida disso. Nós somos as suas ovelhas e ele, então, ministra a nosso favor. Jesus é o grande pastor das nossas vidas. Outra coisa importante também é nós fazermos uma analogia com a nossa vida. Nós somos frágeis, nós sabemos disso pela própria Escritura. Apesar de termos sido criados à imagem
e semelhança de Deus, nós somos frágeis. A gente precisa entender isso e nós precisamos colocar isso na nossa mente. Mesmo a despeito de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, em decorrência do nosso pecado, nós então nos tornamos essas pessoas frágeis demais. Basta olhar para a nossa vida, nós estamos sujeitos a doenças, estamos sujeitos a enfermidades, nós estamos sujeitos ao luto, nós estamos sujeitos a angústias, a crises, nós estamos sujeitos a muitas e muitas fraquezas, crises existenciais em decorrência talvez das próprias incertezas que nós vivemos no nosso dia a dia, incertezas relacionadas ao nosso futuro, até mesmo porque, se a gente for pensar, não compete a nós nos preocuparmos com o nosso futuro, mas aí, devido à nossa fragilidade, é algo que vem até nós. O que vai ser amanhã? O que será amanhã? O que será do meu futuro? O que será da minha vida? Então, tudo isso atesta o quanto que nós somos essas pessoas frágeis e frágeis demais. Na verdade, queridos irmãos, esta é uma das razões pelas quais a Bíblia nos coloca na condição de ovelhas. A Bíblia traduz o crente como uma ovelha. Esse é o símbolo, essa é a representação para o crente à luz das Escrituras Sagradas. Nós somos filhos de Deus e a Bíblia nos reporta como essas figuras frágeis, porque a ovelha é um animal frágil, a ovelha é um animal fraco. E interessante a gente pensar que a ovelha é um animal suscetível a se machucar com facilidade. Outra característica da ovelha é um animal que se desgarra com facilidade do grupo, do rebanho. A ovelha, se ela olhar para uma outra direção e ela ver algo atrativo, a ovelha caminha e ela se desvia facilmente do grupo, do caminho, e se envereda num local onde com facilidade ela será tragada pelo predador. Então observa como que isso é semelhante a nós. Olha como que com facilidade nós também nos voltamos para coisas que muitas vezes nos atraem e vamos, portanto, cometer pecados. Salmo 23 fala de uma maneira extraordinária a respeito disso. Ninguém faz um papel melhor de pastor do que Jesus, do que aquele que verdadeiramente pastoreia a nossa vida. Tendo essa certeza, tendo essa convicção no nosso coração, se apegar a ela, se apegar a Cristo como o supremo e grande pastor, isso vai fazer uma grande diferença na nossa vida. Isso vai mudar completamente o contexto da nossa vida. Individualmente, todos nós temos que enfrentar diversas situações de sofrimento, de adversidades, isso de uma maneira individual ou de uma maneira coletiva. E a gente pode olhar, analisar como que a Igreja do Senhor vive circunstâncias específicas e semelhantes a essa. E também, de um modo particular, muitos de nós temos sofrido. Na lição de hoje, nessa lição número 6, nós vamos observar a maneira através da qual Jesus é revelado para a nossa vida como sendo Ele o Supremo Pastor. O primeiro ponto da lição diz a respeito de um salmo de Davi, o pastor. E é por isso que alguns historiadores vão dizer que provavelmente quando Davi escreveu esse salmo aqui, Davi era esse jovem, esse pequeno, esse menino pastor que estava pastoreando as ovelhas do seu pai. E quando nós olhamos para 1 Samuel 16:11, 2 Samuel capítulo 7, versículo 8, nós vamos encontrar e verificar como é que Davi conhecia bem o ofício
de pastor. E foi exatamente numa época como essa que Davi, então, teve a experiência, certamente não muito boa, mas Davi teve a experiência de enfrentar um urso e depois de enfrentar um leão. E a gente, então, agora pode observar que, segundo o texto, à luz do texto, ele matou a ambos. 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 34 ao 36, nós vamos ver lá que a experiência para Davi, ele mata a ambos. E aqui agora a gente está vendo essa metáfora do pastorado de ovelhas, que é usado para se referir a Deus, que nos pastoreia. É usado para se referir a Deus e o seu relacionamento com o seu povo, com as suas verdadeiras ovelhas. Davi era alguém que sabia plenamente o que ele estava falando. Por isso ele é categórico ao escrever esse salmo. Um dos grandes prejuízos sofridos por esse salmo, no nosso contexto atual, foi quando da entrada da chamada teologia da prosperidade chegou até as igrejas, chegou até os nossos ouvidos, e a teologia da prosperidade distorceu esse texto completamente. Porque a teologia da prosperidade tirou o nosso foco do verdadeiro ensino desse salmo. Ela trabalhou as nossas vidas, fazendo com que nós viéssemos a entender que esse salmo estava dizendo tão somente de coisas materiais para a nossa vida. A expressão no versículo 1, quando diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, essa teologia então desviou o nosso foco para dizer que não faltaria dinheiro, não faltaria comida, não faltaria roupa, não faltaria um carro, não faltaria uma mansão. Ou seja, a teologia desviou o nosso olhar para que nós então pudéssemos a focalizar tão somente nas coisas existenciais e terrenas. E não é isso que o Salmo especificamente quer dizer a nós. A teologia conseguiu colocar no nosso coração essa ideia errônea de que se o Senhor fosse realmente o Senhor da nossa vida, não faltaria nada, inclusive saúde. Eles dizem isso. Mas, queridos irmãos, é claro que nós estudamos a Bíblia de maneira séria, estudamos a Bíblia de uma maneira correta, entendendo o que isso quer dizer para nós. O texto não está indicando tão somente circunstâncias terrenas, materiais. Nós precisamos desviar o nosso olhar para o ensino das coisas espirituais, para aquilo que verdadeiramente não vai nos faltar. E se o Senhor for, de fato, o nosso pastor, o Senhor da nossa vida, não faltaria a nós um bom relacionamento com Ele, uma intimidade com Ele, uma vida com Ele, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, o verdadeiro pastor. É por isso que nós então precisamos olhar para esse salmo e verificar que a verdadeira satisfação de Davi era o fato dele ter o Senhor na vida dele. E uma das interpretações na língua hebraica, quando nós olhamos para o termo nada faltará, a ideia lá era de dizer que não faltaria. Era a de que o Senhor não faltaria na vida dele. Davi, então, admite, declara e confessa que o Senhor era o pastor da vida dele. Davi olha para uma maneira plural, melhor dizendo, para uma maneira singular primeiro. Ele então vai dizer que o Senhor era o pastor da vida dele, assim como você e eu precisamos também ter. Cada um de nós individualmente precisamos ter essa convicção, essa certeza de que o Senhor é o pastor da nossa vida e que Ele, então, o Senhor, não nos faltaria. A ideia é essa. Ele, o Senhor, não nos faltaria. Além, é claro, nós podemos abrir um parêntese aqui para dizer que
não faltaria também nas nossas vidas as coisas terrenas e em específico o alimento. Porque quando você caminha para o Salmo vai dizer que esse é o Senhor que conduz as nossas vidas para os lugares aonde nós encontraríamos o que precisamos, o que necessitamos. Ele nos faz repousar nos verdes pastos, nos campos extraordinários, aonde nós então obteríamos aquilo que verdadeiramente precisamos. Mas quando ele não nos falta, ele sustenta, ele renova, ele guia no caminho, ele protege e ele conforta. Esse é o entendimento. Essa é a verdadeira confissão que individualmente nós precisamos ter. O Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Ele estará comigo sempre. E é importante a gente pensar dessa maneira, porque o salmista admite isso no versículo 4, quando ele diz que ainda que ele passe, ainda que eu e você, ainda que nós venhamos a passar por situações adversas, nós não temeremos, porque ele está conosco. Ele está conosco. O bordão e a vara, o bordão e o cajado nos consolam, nos protegem. O Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. Você pode dizer isso, você pode declarar isso. É o Senhor que não faltará na sua vida. A ênfase aqui é a da presença constante do Senhor nas nossas vidas. Louvado seja Deus, queridos, porque nós podemos declarar isso. Louvado seja Deus, porque nós entendemos dessa maneira. O segundo ponto da lição diz o seguinte: o grande, bom e supremo pastor. Então, a partir daqui, nós entendemos que essa completa revelação aqui do Antigo Testamento, nós a encontramos em Marcos capítulo 6. Quando você abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, a partir principalmente do versículo 31, você vai encontrar lá o episódio desse pastor supremo alimentando uma multidão de mais de 5.000 pessoas. A gente observa que ali era o tempo do rei Herodes. Herodes era o rei. Herodes era aquele que deveria estar cuidando do povo. Herodes era aquele que deveria estar alimentando o povo e, ao mesmo tempo, proporcionando alimento, segurança, garantias de vida. Mas quem chega e vai fazer esse papel é Jesus, o verdadeiro pastor, o pastor supremo. E nós, então, entendemos de modo absoluto Jesus fazendo esse papel plenamente quando ele, então, é revelado a nós, quando ele é revelado na humanidade. No Antigo Testamento, há uma forte relação quando nós comparamos o líder que é rei, o líder rei de Israel, a um pastor. Havia essa comparação, havia essa analogia lá. Moisés, já próximo da sua morte, quando Moisés então olha para o Pai, ele ora dizendo o seguinte, e dentre a oração dele, Moisés pede para que não faltasse um sucessor para Israel, e ele diz assim, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Números 27, 17. Então, quando Moisés já sabia da sua morte e ora pela vinda do sucessor dele, no caso, posteriormente foi Josué, Moisés então fala com Deus para que o povo não fosse como ovelha que não tem pastor. Então veja essa analogia. Aí, em Marcos capítulo 6, versículo 34, nós encontramos o seguinte: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se-lhe deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Herodes era o rei. Herodes não estava cumprindo com esse papel. E aí
o povo tinha esse rei, mas era um rei ímpio, era um rei mau, um rei que não se preocupava com o povo de Israel, com o povo judeu naquela época. Por isso, por essa razão, eles estavam dispersos e eles estavam vivendo como ovelhas que não tinham pastor. Herodes havia acabado de matar o último dos profetas do Antigo Testamento, que era João Batista. E o povo então estava vivendo um sofrimento terrível, maior ainda. E Herodes é retratado agora como esse rei, mas um rei que não estava cuidando do seu povo, um rei que não estava cumprindo o seu papel. Ele provavelmente era um rei, mas ele não era um pastor. Por isso que o texto diz que Jesus olha para aquele povo que era como ovelhas que não tinham pastor. Isso é em Marcos, capítulo 6. E Jesus, então, no versículo 39, diz o texto que ele manda que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E aqui, quando nós lemos em Marcos 6,39, relva verde, nós lembramos lá do Salmo que diz que ele nos conduz em pastos verdejantes. Observem. E assentar, na língua grega, é como repousar, é como se quedar, é como se descansar. Alusão ao Salmo 23. Aí a gente percebe como que Jesus chega e isso verdadeiramente é cumprido aqui em Jesus. Então, nesse caso, no Salmo, Davi, depois de enfatizar que o Senhor era o pastor, que o Senhor era o seu pastor e que esse Senhor nunca lhe faltaria ou nunca faltaria à sua vida pessoal, Jesus então diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Olha o que Jesus está fazendo com o povo aqui em Marcos capítulo 6. O ensino de Jesus é que o principal alimento nutritivo para eles era exatamente a palavra que Jesus estaria ensinando, que Jesus iria ensinar, que Jesus ensinou. Mas é claro, meus amados irmãos, que da mesma forma nós também temos as nossas necessidades materiais. Aquele povo tinha as suas necessidades materiais. No Novo Testamento, nós encontramos muitas outras passagens, as quais revelam Jesus como pastor. João 10:11, Hebreus 13, capítulo 13, versículo 20, 1 Pedro 5:4, Apocalipse 7, 16, 17, e Jesus mesmo afirma em João 10:11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor da nossa vida, Jesus é o bom pastor da sua vida. O evangelista João, apóstolo João, ao escrever Apocalipse, no capítulo 7 de Apocalipse, 16 e 17, ele diz assim: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para fontes de água da vida. Então, João está se referindo exatamente a Jesus como pastor das nossas vidas. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o principal alimento narrado em Marcos capítulo 6 não foram os pães e os peixes, mas foi a palavra, mas foi o ensino de Jesus àquele povo. O Salmo 23, juntamente com João 3,16, formam um conjunto dos mais lidos, dos mais decorados, dos mais gravados nos nossos corações. Mas, acima de tudo, não só decorar, não só conhecê-los, mas é fundamental que conheçamos o pastor verdadeiramente como o Salmo nos retrata, nos reporta. Você tem se apegado a isso? Jesus é de fato o Senhor e pastor da sua vida? Você tem se deixado ser conduzido por Ele? Você tem se deixado ser levado pelos caminhos que Ele verdadeiramente
quer te conduzir e tem conduzido a sua vida, é imprescindível que exista entre você e o pastor, o Cristo, esse relacionamento de amor, esse relacionamento de comunhão, de intimidade. A família, os amigos, a saúde, o dinheiro, as coisas materiais podem até faltar, quem sabe, ou mesmo serem escassos na nossa vida, mas nunca, em momento algum, o Senhor Jesus, o nosso pastor, nos faltará. Outras coisas até podem, mas Jesus, o Senhor, pastor supremo, não nos faltará. Por isso, quando você ler esse salmo, quando você decorar esse salmo, que você esteja pensando nisso. Senhor é o meu pastor e ele nunca me faltará. Oremos. Pai querido e santo, te louvamos, te agradecemos pelo estudo da palavra nessa manhã de domingo. Que o Senhor continue nos abençoando e nos sustentando, para que o ensino do Senhor fique gravado no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Tenham um ótimo domingo na presença de Deus.